Bom, pessoal, então é isso, né? Nosso tema de hoje é esse, né? Geografia urbana e urbanização. A gente vai pensar aqui alguns processos sociais, econômicos e políticos que compõem a cidade, né? Ou melhor, que compõem as cidades, né? É ter uma distinção básica aí do que é cidade e do que é urbanização, né? Cidade é o sítio urbano, é o local, né? É a escala da cidade, né? Quando a gente está falando de urbanização, a gente está falando de alguns processos mais gerais, políticos, econômicos mais gerais, que compõem um conjunto de cidade, né? Um fenômeno urbano de maneira mais geral, né? Portanto, a gente vai misturar aqui vai misturar essas duas dimensões, né? A gente vai falar sobre a cidade e também vai falar sobre urbanização, né? Afinal, é, falar de cidade é falar um pouco da nossa vida coletiva, né? Já que a gente mora, a gente trabalha, a gente vive, a gente estuda, a nossa vida cotidiana se dá numa região metropolitana, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Entendendo aí a Baixada Fluminense como parte fundamental, né, dessa vida urbana da região metropolitana do Rio, né? E na aula passada, né, eu tentei aqui fazer uma viagem, né, sobre uma pergunta que é fundamental, né, para falar o que é cidade. E aqui a cidade, né, tem várias dimensões, né? A gente pode observar a cidade, né, sobre as artes, sobre a música, sobre a poesia, sobre a descrição, sobre vários aspectos que a gente pode definir a cidade, né, de forma mais geral, né? Mas na nossa aula de hoje a gente vai se preocupar mais com os processos urbanos, com a urbanização, né? E aqui uma série de imagens que a cidade é o foco, né? É o centro, né? Tem coisa do cinema, tem fotografia. Aqui a imagem do canto aqui inferior esquerdo é o carnaval, né? A cidade com esse local de encontro, né? Esse local de aglomeração, né? Em tempos que a aglomeração não é o, o correto, né? Mas a cidade tem essa característica, né? E só fazer um paralelo com o que a gente está vivendo, né? O coronavírus afeta a vida urbana de forma central, né? Já que a aglomeração não pode ser, não é recomendada, né? Dito isso, vejam o vídeo que eu coloquei na plataforma na nossa aula passada, tá lá. É um vídeo curtinho e eu tento responder em linhas gerais o que é a cidade. E eu sempre começo essa aula com essa frase, né? Que é de um poeta francês, Charles Baudelaire, que viveu esse momento aí de transição do século XIX, né? Viveu de 1821 a 1867 em Paris. E Paris era essa cidade, né, a cidade por excelência, essa cidade de grande transformação no capitalismo naquele momento, né? E ele escreve essa frase que é bastante interessante, né? A forma de uma cidade muda mais depressa, lamentavelmente, que um coração de um mortal. Né? Ou seja, ele está dizendo, a cidade é esse corpo em movimento, essa coisa que muda, essa coisa que, não é, que é a transformação por excelência. Né? É só a gente, em uma escala de tempo muito pequena, né? Se a gente pegar a nossa vida, né? Nossa rua, quanta coisa não já mudou no nosso bairro, quanta coisa não já mudou no nosso bairro, mesmo a gente não morando num grande centro urbano. Né? Isso consegue ser visível aos nossos olhos. Né? Ou seja, a cidade muda, e muda muito, muda depressa. Né? Ao mesmo tempo que a cidade muda, né? Ao mesmo tempo que essa cidade ela passa por transformações absurdas ao longo do tempo, ela mantém algumas características. Ela mantém algumas características importantes. A gente vai estudar aqui algumas delas, algumas características mais contemporâneas, mas algumas características da urbanização. Né? Bom, e aí que alguns conceitos. Né? Como eu já falei para vocês, né, esse é um fenômeno relativamente novo, a urbanização, um fenômeno urbano
global, pensando do ponto de vista global, é relativamente novo, aconteceu só em 2014, né? O crescimento urbano maior que o rural, ou seja, mais de 50% mais um da população mundial, né, mora nas grandes cidades do mundo hoje, né? E a gente, né, só para recapitular, a gente já estudou alguns processos urbanos sem estudar a urbanização de forma mais conceitual, né? Por exemplo, quando a gente falou da China no início do ano, né? A urbanização chinesa é uma urbanização importante, a gente viu isso lá, né? É legal a gente lembrar disso, né? Quando a gente está falando de urbanização, também está falando de expansão das cidades ou crescimento, ou nascimento de novas cidades, né? Ou seja, crescimento da cidade, né, formando verdadeiras regiões metropolitanas, né? Ou nascimento de cidades novas, né? A gente tá, concomitante a isso, ao lado disso também, né, a gente pode também ampliação da infraestrutura urbana, né? Ou seja, a cidade que vai mudando, a cidade que cria o metrô novo, que cria as redes de transporte e de energia nova, né? Cabeamento de internet, a cidade vai se complexificando, né? Se a gente tomar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade histórica, né? Uma cidade que tem 460, bom, mais de 450 anos, né? Não tem, tô me fugindo um número exato agora, né? Mas ela não é uma cidade de 400 anos atrás, né? Ou seja,